Imagine por um momento que a Bíblia não seja apenas um manual espiritual, mas também um verdadeiro guia para a prosperidade financeira. Dentro de suas páginas, encontramos conceitos e estratégias que líderes, empresários e pessoas comuns têm aplicado há séculos, garantindo seu crescimento e segurança econômica. Enquanto o restante do mundo vive aterrorizado com a inflação galopante, crises econômicas e períodos de recessão, a palavra de Deus continua de pé, oferecendo um manual completo sobre administração, abundância e planejamento financeiro. O mais impressionante é que centenas de fiéis conhecem esses princípios, mas muitos ainda não os colocaram em prática. São milhares de pessoas que dedicam horas de oração, se esforçam nos seus trabalhos diários, frequentam suas igrejas, buscam Deus com fé, porém vivem em um ciclo vicioso de dívidas, ansiedade e escassez. Essa realidade não se dá por falta de fé, mas por ausência de conhecimentos práticos de gestão financeira que possam gerar renda de forma segura, abençoada e contínua. A fé sozinha, sem uma administração inteligente e consciente, assemelha-se a um poço sem corda. Há água lá, mas ela permanece inacessível. A verdade é que Deus não nos criou para sobrevivermos na escassez, tampouco para estarmos sempre na linha de risco. Cada um de nós foi criado com um propósito, dotado de criatividade, talento e uma grande capacidade de prosperar. Nosso Criador colocou em nós o potencial de empreender de forma significativa, construir negócios sólidos e gerar riqueza que possa abençoar nossas vidas e as vidas de outros. Contudo, ignorar os princípios que Deus deixou claramente estabelecidos gera consequências dolorosas: ansiedade constante, dependência de fontes instáveis e uma infinidade de frustrações financeiras. Você já viveu algo assim? Tento neste vídeo mostrar a você 4 modelos de negócios fundamentados na Bíblia que são infalíveis, estratégias que funcionaram em tempos de guerra, fome e crises globais, e que continuam a oferecer resultados positivos até os dias atuais. Não se iluda pensando que são promessas vazias ou esquemas milagrosos para enriquecer rapidamente. Esses são princípios divinos, comprovados ao longo de gerações, e que, quando aplicados com fé e sabedoria, garantem estabilidade e prosperidade. Ao longo deste conteúdo, você vai entender que Deus sustenta seus passos quando você empreende, com discernimento bíblico. Fique até o final, pois o último modelo que vamos revelar pode ser exatamente a peça que faltava para transformar sua vida financeira. Para quem deseja se aprofundar ainda mais nesse tema, tem uma playlist especial chamada Negócios de Sucesso segundo a Bíblia, que deixarei no final deste vídeo. Lá, você descobrirá como aplicar esses princípios de forma estratégica e prática. Agora, prepare-se para encarar uma verdade muitas vezes desconfortável, porém transformadora. O maior erro cometido por muitos cristãos não é a falta de fé, mas a desconexão entre sua espiritualidade e suas decisões financeiras. Muitos acreditam em milagres, rezam por provisões, mas continuam agindo como se tudo dependesse exclusivamente da sorte ou do acaso, gastando de forma impulsiva, dependendo de um único salário, sem planejamento algum. Deus, na sua sabedoria, não abençoa o caos ou a desorganização. Ele nos ensina que suas promessas de bênçãos só se manifestam em ambientes de obediência, disciplina e ordem. A Bíblia está repleta de princípios econômicos que podem transformar vidas, mas, infelizmente, muitas igrejas não ensinam esses conceitos de forma clara e prática. Como resultado, pessoas que têm um amor genuíno por Deus vivem uma realidade financeira frustrante, com dívidas acumuladas, estresse constante e uma sensação de que as bênçãos nunca chegam. A verdade é que as bênçãos de Deus não caem do céu sem que haja uma ação consciente da nossa parte. Quando Jesus falou mais de dinheiro do que de oração ou fé, ele apontou exatamente um fato inegável. Onde você investe seu tesouro, aí também estará o seu coração.
você não consegue separar sua vida espiritual da sua gestão financeira. Ignorar princípios como semear, administrar com inteligência ou diversificar suas fontes de renda limita a multiplicação daquelas bênçãos que Deus deseja derramar sobre sua vida. Muitos acham que apostar em um único emprego ou em uma única fonte de renda é suficiente para garantir estabilidade. No entanto, essa ideia é uma vulnerabilidade disfarçada. Uma crise, uma demissão ou uma doença podem destruir toda essa estrutura que, na verdade, é frágil. A Bíblia nos ensina com muita clareza que o sábio vê o perigo e se prepara. Não estamos chamados a agir por impulso ou por medo, mas a planejar com inteligência e visão de futuro. A responsabilidade de administrar nossos recursos de forma sábia é uma missão divina, pois Deus deseja que sejamos canais de bênçãos na terra. Ele não quer que você trabalhe arduamente apenas para pagar contas, viver no limite ou estar sempre preocupado com a próxima crise. Pelo contrário, seu propósito é que você viva em paz, com segurança financeira, de modo que possa semear abundantemente no seu reino e cuidar de sua casa sem medo ou ansiedade. A verdadeira prosperidade, portanto, vai muito além do dinheiro. Ela é uma questão de alinhamento com os princípios de Deus, de disciplina e de visão de longo prazo. A escassez não precisa ser seu destino final. Ela é uma estação temporária, uma etapa que você pode transformar com atitudes acertadas. Hoje, damos início a uma nova etapa na sua jornada financeira, baseada na sabedoria bíblica, direcionada por um propósito maior: criar negócios sustentáveis, prósperos e que tenham raízes sólidas no céu. E o primeiro modelo que vamos explorar é um que quebra paradigmas, pois não é apenas inteligente, é divino. Nosso foco será sobre a diversificação de fontes de renda, um princípio que parece simples, mas que é fundamental para quem deseja alçar voos mais altos. Na Bíblia, essa estratégia já era ensinada séculos antes de qualquer consultor financeiro existir, muito antes das grandes casas de investimento ou dos gurus de Wall Street. Em Eclesiastes está escrito: distribuam para 7 e até para 8, porque você não sabe que mal virá sobre a terra. Essa recomendação não é apenas poesia, ela é uma orientação de proteção econômica altamente eficaz, uma estratégia enviada do céu para que você possa preservar sua estabilidade sem depender de uma única fonte de renda. Diversificar, na verdade, não é uma ideia moderna. É um princípio bíblico de segurança e inteligência financeira. Dependência de uma única fonte de renda é extremamente arriscado. Muitas pessoas já perceberam isso na prática. Um bom emprego pode parecer suficiente, até que uma crise inesperada, uma demissão ou uma enfermidade emergem e acabam com toda a sua segurança. Por isso, o Pai Celestial quer que a sua provisão não esteja presa a um único canal. Ela deve fluir de múltiplas fontes, semelhantes a um rio que se divide em vários córregos, alimentando e reforçando sua estabilidade. A Bíblia nos ensina a sermos visionários, sábios na administração dos recursos e estratégicos na conquista de nossa liberdade financeira. A diversificação, na verdade, é uma proteção espiritual contra momentos de dificuldade súbita. Hoje, graças às oportunidades que a tecnologia, a criatividade e a inovação nos oferecem, você tem possibilidades infinitas de criar múltiplas fontes de renda. Pode começar investindo em renda passiva, vendendo produtos digitais, monetizando talentos, oferecendo mentorias, investindo em aplicações de longo prazo, ou até mesmo explorando áreas de atuação que nem imaginava ser possível. A grande questão não é a quantidade de capital que você possui, mas a sua visão de identificar oportunidades onde outros veem obstáculos. Deus distribui dons únicos a cada um de nós, e cabe a nós usá-los com estratégia e propósito. Assim como Jesus fez ao multiplicar pães e peixes. Um milagre que começou com organização e planejamento antes do próprio milagre acontecer. Se
Você pensa que a multiplicação de recursos vem apenas do céu sem esforço algum? Está enganado. Há uma preparação, uma estratégia e uma disciplina necessárias. Um exemplo vívido vem da história de um homem na Argentina, que perdeu seu emprego durante a pandemia. Em vez de se desesperar, ele decidiu usar seu talento na carpintaria para criar conteúdo online, ensinando o que sabia. A partir dessa iniciativa, em menos de 6 meses, ele conseguiu gerar uma renda digital superior ao que recebia pelo seu antigo serviço. A chave do sucesso foi a disposição de estruturar seus talentos e de investir tempo e esforço para aprender e crescer. Deus, que é o Deus de possibilidades, continua ofertando recursos de maneiras muitas vezes inesperadas para aqueles que se dispõem a agir com fé, perseverança e sabedoria. A ideia não é esperar um milagre, mas preparar o terreno para que ele aconteça. Cada ação que você toma com intenção e inteligência, por menor que pareça, é uma semente que Deus pode multiplicar. E essa multiplicação não tem limite. Ela acontece quando você está alinhado aos princípios do céu. Mesmo que o seu orçamento seja pequeno, ou que suas possibilidades pareçam limitadas, a sua dedicação e a sua disposição de diversificar criam um ambiente propício para o sobrenatural. Não se trata apenas de criar várias fontes de renda, por acaso, mas de agir com fé, estratégia e uma mentalidade de abundância. Cada passo que você dá na direção de diversificar suas receitas é também uma demonstração de confiança em Deus, que é o provedor de tudo. Quando você organiza suas finanças, investe em diferentes áreas e confia em suas habilidades, você está colocando seu esforço sob a orientação divina. Deus é um Deus de ordem e propósito, e Ele deseja que você utilize os recursos que Ele te deu para expandir o seu reino e beneficiar outras vidas. Repense a sua relação com o dinheiro, porque muitos vivem uma falsa ideia de segurança baseada em um único emprego ou em um único investimento, mas essa segurança é frágil. Basta uma crise ou uma mudança de circunstância para tudo desmoronar. A Bíblia fala de uma casa construída sobre rocha sólida. Essa rocha, na vida financeira, é a diversificação, a sabedoria de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificação é uma estratégia de proteção, mas também uma fraqueza para o sistema do mundo. Dependência de um único fluxo de renda é um risco que Deus deseja que você evite. Por outro lado, ao estabelecer múltiplas fontes de renda, você também está cultivando uma mentalidade de fé, crendo que Deus pode usar diferentes vias para abençoar você. Você pode criar produtos digitais, oferecer serviços especializados, investir em imóveis, abrir negócios paralelos, fazer parcerias estratégicas ou até aprender novas habilidades que possam gerar renda extra. Não há limite para a criatividade, quando ela é alimentada pela bênção de Deus e por uma visão alinhada aos princípios bíblicos. Você não precisa de um grande capital para começar, mas de uma grande disposição de aprender, de se adaptar e de confiar. Lembre-se que Deus também valoriza a iniciativa, o esforço diligente e a coragem de dar o próximo passo. Em um momento de crise, muitos se desesperam e pioram a situação por falta de ação. Outros, porém, enxergam oportunidades onde os outros veem dificuldades. Assim como o homem na Colômbia que, após anos de trabalho duro, em uma década conseguiu triplicar seu patrimônio simplesmente adquirindo pequenos lotes de terra com perseverança, oração e fé, você também pode dar passos simples que fazem toda a diferença. Tudo começa com a disposição de aprender, de aplicar e de confiar que Deus honra a ação obediente. E esse princípio de diversificação também é uma questão de atitude espiritual. Quando você não se limita às opções humanas, mas busca a direção de Deus, Ele transforma cada esforço em uma oportunidade de multiplicação. Você pode começar com algo pequeno, mas se fizer com propósito, Deus irá suprir e multiplicar seu esforço. Não limite sua capacidade a uma única fonte de provisão. Lembre-se de que o Senhor
é especialista em multiplicar o pouco, transformar esforço em abundância e abrir portas onde ninguém pode fechar. Assim, ao fortalecer suas fontes de renda, você não só cria uma estrutura mais sólida para sua família, mas também está edificando uma base espiritual de fé, responsabilidade e visão de futuro. Quando vemos exemplos de pessoas que, mesmo em momentos difíceis, saíram vitoriosas por terem diversificado seus esforços, conseguimos entender que essa é uma estratégia divina. A chave é agir com entendimento, temor a Deus e disposição em prosperar segundo os princípios do céu. E ao fazer isso, você estará construindo um legado duradouro que resiste às tempestades do mundo e se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus em suas finanças. Prepare-se, pois o próximo passo é falar sobre como Deus também quer que você invista na terra, uma outra estratégia bíblica poderosa para conquistar uma vida de prosperidade e legado. Mas antes de seguir adiante, lembre-se, tudo começa com uma decisão, uma postura de fé e ação. A sua mudança de mentalidade será o primeiro grande passo para transformar sua realidade financeira de uma vez por todas. De acordo com as Escrituras, na Nova Jerusalém, cada um terá seu espaço definido, uma herança exclusiva e um lugar de propriedade. Deus é um Deus de território, de registro, de patrimônio e de estabelecer o que é de direito de seus filhos. A sua terra pode ser literal, como propriedades, lotes, fazendas, ou simbólica, representando novos projetos, sonhos e oportunidades de crescimento. A mensagem clara é: Deus quer que cada um tome posse, que conquiste seu espaço. Enquanto muitos gastam suas vidas buscando prazeres momentâneos, o mesmo recurso pode ser investido na aquisição de um espaço que trará sustento, segurança e legado. Alguns investem seu tempo e dinheiro em bens que se depreciam rapidamente ou em prazeres efêmeros. Mas os sábios, esses que conhecem os princípios de Deus, sabem investir em algo que não perde valor: a terra. Essa também é uma grande oportunidade de empreender, seja através da agricultura, do aluguel de imóveis, de hospedagens rurais, de centros de convivência para aposentados ou até de projetos sociais ligados à terra. Investir na terra, não. É simplesmente uma forma de aplicar recursos. É uma estratégia de multiplicar o que Deus lhe deu, criando legado, história e patrimônio para as próximas gerações. Porque onde há multiplicação com propósito, Deus se manifesta e dá sua bênção. Se você acredita que isso não é para você, pense novamente. Nenhum projeto de Deus foi feito para ser limitado ou restrito. Talvez agora você não possa realizar a compra de uma propriedade, mas você pode começar orando, planejando, semeando com fé e agindo com propósito. Cada passo intencional aproxima você do seu sonho de posse. E Deus, que é especialista em transformar o invisível em realidade, está pronto para abrir portas para quem crê. Muitas pessoas hoje vivem lutando na sua área financeira, emocional ou até espiritual, exatamente porque não veem esperança nisso tudo. Se esse conteúdo tocou algo profundo em você, deixe uma oração ou seu pedido nos comentários. Ninguém está sozinho aqui. Estamos todos juntos nesta jornada de fé, apoiando e intercedendo uns pelos outros. Para fortalecer sua fé e visão, também quero encorajá-lo a aproveitar esse momento para orar por alguém que precisa de ajuda. Quando oramos pelo próximo, o céu se move em nosso favor. E lembre-se, a sua próxima estratégia de crescimento pode estar mais próxima de você do que imagina. Muitas vezes começa com uma oração, um planejamento ou um passo de coragem. Seguimos agora para o terceiro, negócio, que é uma verdadeira joia. A educação, uma ferramenta poderosa para gerar impacto e construir uma vida de prosperidade. Como diz Provérbios 4:7, a sabedoria é a principal coisa. Adquira sabedoria, e com tudo o que possuis, adquira entendimento. A educação
longe de ser apenas uma questão de intelectualidade, é uma riqueza espiritual, uma herança eterna que Deus nos concede. E atualmente, nunca houve uma época tão favorável para transformar o que aprendemos em uma fonte de renda, influência e legado duradouro. Hoje podemos aprender quase tudo através de cursos online, vídeos, e-books, mentorias ou até aulas gratuitas. Sua experiência e conhecimentos, que muitas vezes você nem percebe seu valor, podem virar uma verdadeira mina de ouro. Afinal, Jesus mesmo não construiu templos ou escreveu livros, mas sua mensagem e ensinamentos, baseados em princípios eternos, continuam a transformar vidas até hoje. Sua história, sua vivência, seu aprendizado, tudo isso é uma mensagem que pode libertar, inspirar e transformar outras pessoas. Se você tem alguma habilidade, conhecimento ou talento, hoje é o momento ideal para compartilhar. Grave uma aula, escreva um e-book, ofereça mentoria, crie um grupo online ou até ensine de graça para impactar vidas. Tudo isso é um ativo valioso que tem potencial de gerar renda, influência e um legado espiritual. Não se subestime. Muitos começaram do zero, assim como Maria, uma mãe no Peru que, usando apenas seu celular, passou a dar aulas virtuais de culinária. No começo, ninguém assistia, mas ela persistiu e hoje ajuda muitas mulheres a começarem seus negócios em casa, com dezenas de seguidores, uma academia digital e uma história de sucesso que nasceu de uma decisão de agir. Seu talento, sua história e sua experiência são únicos. Ninguém viveu o que você viveu, e por isso sua mensagem tem um poder libertador. Sua trajetória de vida, seus desafios, suas vitórias, tudo isso pode ser um guia, um exemplo e uma fonte de inspiração para quem precisa ouvir que é possível mudar de vida com determinação e fé. Cada passo de aprendizado que você dá hoje é uma semente que pode germinar em um grande propósito amanhã. Investir em sua educação espiritual e prática é algo que nunca perca de vista. Quando você dedica tempo para estruturar suas ideias, compartilhar seu conhecimento, ensinar alguém ou simplesmente se aprofundar no que Deus tem te mostrado, você está acumulando um tesouro de valor eterno. A Bíblia nos ensina que a verdadeira riqueza não é apenas aquilo que acumulamos, mas aquilo que somos capazes de multiplicar. Nossas experiências, sabedoria, talento e recursos. E essa multiplicação começa com o entendimento de que você é um canal de bênçãos. Sua história, seus talentos e seu conhecimento podem transformar vidas, incluindo a sua. Pense, quando foi a última vez que você se perguntou qual é seu maior diferencial? Talvez sejam suas experiências de vida, suas habilidades práticas, seu coração de servo ou sua capacitação espiritual. Tudo isso é uma grande oportunidade de fazer a diferença, de impactar e de criar uma fonte de renda verdadeira que venha de um coração que serve e uma mente estratégica. Hoje, você pode montar uma aula online, criar conteúdo digital, montar um grupo de estudos ou até escrever um livro para ensinar aquilo que conhece. Comece de forma simples. Um vídeo, uma postagem ou uma live. Se você tem pouco tempo ou recursos, tudo bem. O importante é dar o primeiro passo com intenção e fé. Maria, a mãe de 3 filhos no Peru, começou sua jornada ensinando de uma forma simples, usando apenas seu celular, e hoje administra uma escola digital que ajuda outras mulheres a iniciarem seus próprios negócios em casa. O que ela fez? Ela acreditou que sua história e seus talentos tinham valor, e começou, um passo de cada vez. E o mais surpreendente é que sua experiência e seu aprendizado são seus maiores patrimônios. Nunca subestime o poder de compartilhar seu testemunho, sua expertise ou sua jornada. Sua história pode libertar alguém de uma situação de crise, inspirar uma família, ou motivar um jovem a seguir seus sonhos. A Bíblia sempre reforçou a importância do conhecimento e da sabedoria como formas de domínio, legado e prosperidade duradoura.
Você tem essa capacidade. Invista nela e prepare-se para uma nova fase de multiplicação. O que você precisa fazer agora é avaliar o que já sabe, escrever, ensinar, estruturar suas ideias e dar o próximo passo com coragem. Você está a um passo de transformar sua mente, seus conhecimentos e suas experiências em uma fonte sustentável de renda. Lembre-se, Deus não te deu sabedoria para esconder, mas para multiplicar. A sua decisão de agir, mesmo que pequena, é um ato de fé que libera o poder de Deus na sua vida. Então tome essa decisão agora. Deixe nos comentários uma afirmação de fé, como por exemplo, o que eu sei será uma fonte de bênção para muitas pessoas. Essa declaração é uma ativação espiritual e uma demonstração de que você confia na força do Senhor para transformar sua história. Vamos caminhar para o quarto e último princípio que vamos explorar nesta mensagem: transporte e movimentação. A Bíblia, em Naum 2:4 diz: os carros correm pelas ruas atravessando os caminhos rápidos. Para muitos, isso pode parecer apenas uma imagem urbana, mas para aqueles que enxergam com os olhos da fé, essa é uma verdadeira profecia econômica. Porque onde há movimento, há fluxo de provisão. Desde tempos antigos, a mobilidade sempre foi o caminho para o comércio, a troca de bens e a expansão de oportunidades. Hoje, o sistema de transporte deixou de ser apenas uma necessidade e se tornou uma poderosa ferramenta de geração de renda. Plataformas como Uber, Rappi, Bolt, Cabify, além de entregas de bicicleta ou motocicleta, abriram possibilidades que antes eram impensáveis para quem queria empreender com mobilidade. Para você, que tem um carro, uma moto ou até uma bicicleta, existe uma oportunidade de transformá-lo em uma verdadeira máquina de geração de renda. Pode ser por meio do transporte de pessoas, do transporte de produtos, da entrega de alimentos, ou até na logística de pequenas empresas e comunidades. Tudo depende do seu olhar, da sua disposição e de como você enxerga essa oportunidade. Jesus e seus discípulos viajavam a pé, de burros ou barcos. O reino de Deus sempre esteve em movimento, e os negócios abençoados por ele continuam a prosperar por essa mesma causa. É necessário entender: fé sem ação é vazia. Talento sem utilidade é como ferrugem que corrói por dentro. Talvez você tenha uma motocicleta parada, um carro que só faz despesa, ou mesmo um meio de transporte que hoje não tem uso. Mas o que Deus quer é que você use o que tem. Se você já possui algum meio de transporte, sua oportunidade de gerar renda está ao alcance das suas mãos. Muitos trabalhadores, pequenas empresas e empreendedores estão hoje usando veículos comuns para criar negócios que movimentam vidas, seja entregando alimentos, realizando o transporte de pessoas ou oferecendo serviços de transporte por demanda. O conceito é simples. Ao colocar em prática o que Deus já te deu, você ativa uma fonte de provisão que jamais se esgota. Afinal, Deus não abençoa a passividade, mas aqueles que agem com diligência e estratégia. Não importa se você não possui um carro novo ou uma frota de veículos. O importante é o seu mover interior, a disposição de começar pequeno, usando o que você tem, investindo seu tempo e sua fé. Vendo essa oportunidade, muitas pessoas que antes se limitavam a depender de um emprego fixo ou de uma renda única, agora multiplicam suas possibilidades. Como Pedro que, com seu barco e seu conhecimento, virou um grande pescador de almas e de recursos. Elias, com seu manto, trouxe mudanças naqueles que se aproximaram dele. Paulo, com seu ensino e viagens, criou uma rede de influência que atravessou o mundo antigo. O movimento não é apenas físico, é também espiritual. Quando você decide se movimentar, algo invisível é ativado. A fé se torna ação. A esperança se transforma em resultados. Muitos de nós têm recursos que podem ser utilizados de forma inteligente e estratégica, mas o medo ou a indiferença nos mantém parados. Talvez uma moto usada, uma bicicleta,
ou até mesmo o seu próprio talento para oferecer transporte ou serviços logística, possa transformar sua vida. Você só precisa ver com os olhos da fé, abrir seu coração para as possibilidades e agir com propósito. Devemos entender que o momento certo não é uma data ou uma condição perfeita. O momento ideal para começar é agora, na sua realidade, com o que você tem e com o que Deus colocou em suas mãos. Deixe de esperar pelo cenário perfeito. Deus honra a iniciativa, e cada passo consciente de fé é multiplicador de bênçãos. Seus sonhos podem parecer distantes, mas eles estão mais próximos do que você imagina. Muitas vezes a solução vem na forma de um movimento simples, uma decisão de pegar sua moto, usar seu carro ou doar o seu tempo para ajudar alguém. Fim. Lembre-se, tudo no reino de Deus é movido por fé e ação. Aquilo que você põe em movimento, Deus também ativa em sobrenaturalidade. E o que parecia difícil, desafiador ou impossível, torna-se uma oportunidade de prosperar, impactar vidas e construir um legado duradouro. Então, não deixe os seus recursos passarem despercebidos, nem sua disposição adormecer. Saia do lugar, mova-se com propósito, porque aí é que você será abençoado e verá o pão do céu sendo derramado abundantemente sobre sua vida. Comece hoje, com o que você tem, e prepare-se para ver Deus multiplicar cada esforço com a sua graça. Se você chegou até aqui, quero convidar você a clicar no botão de juntar ou no link na descrição abaixo para fazer parte desta comunidade de visionários que estão construindo com fé, propósito e estratégia. O primeiro grande obstáculo que enfrentamos na jornada financeira é a dívida descontrolada. Provérbios 22:7 nos alerta: o rico domina sobre o pobre. Aquele que toma emprestado torna-se servo de quem empresta. Vivemos em uma geração onde o crédito se tornou comum e até assimilaram isso como uma norma. Mas, na verdade, o que parece uma ferramenta de conveniência frequentemente se transforma em uma corrente invisível que se aperta cada mês, prendendo a liberdade financeira. Milhões de pessoas estão presos em taxas, juros abusivos e dívidas de cartões de crédito, que corroem a sua paz interior e espiritual. O mais preocupante é que muitas vezes essas dívidas não surgiram por necessidade, mas por ansiedade, para impressionar os outros, preencher lacunas emocionais ou tentar mostrar uma vida de sucesso que, na verdade, é uma fachada. Por trás dessas aparências, há estresse constante, medo, um sentimento de escravidão financeira do qual Deus não deseja que você seja prisioneiro. Nosso Pai Celestial não nos criou para trabalharmos sozinhos, sobrecarregados para pagar contas. Existe uma dívida que vale a pena fazer: investir em educação, em um negócio, em um projeto que traga retorno. Mas mesmo essas dívidas inteligentes precisam ter propósito. Não podem ser motivadas por impulso ou vaidade. A verdadeira riqueza não está em acumular mais, mas em dever menos, em viver com menos ansiedade e com paz de espírito. O segundo obstáculo que enfrentamos é a preguiça espiritual e a falta de disciplina. Provérbios 6, 10 e 11 nos adverte: um pouco de sono, um pouco de cochilo, uma soneca, crueldade de deitar-se de braços cruzados. Assim você vem a morar na pobreza. Essa verdade não se aplica apenas ao físico, mas também ao espiritual. Pessoas com ideias brilhantes muitas vezes não as colocam em prática, porque se deixam dominar pela acomodação, pela inércia. Têm visão, mas não constância. Oram, mas não se movimentam. O reino de Deus avança com ações concretas, com esforço diário, com disciplina. Deus honra aquele que tem disciplina, que organiza seu dia, que administra bem seu tempo. Não é uma questão de fazer muito, mas de ser fiel nas pequenas coisas, dia após dia. A produtividade sustentável nasce da constância e do compromisso com melhorias constantes. Infelizmente, muitos aguardam uma grande oportunidade, uma porta aberta, um sinal milagroso.
mas desprezam as tarefas simples do cotidiano, como arrumar a casa, entregar um serviço de qualidade ou manter uma rotina de estudos. Sabe por quê? Porque excelência não está na grandiosidade, mas na fidelidade às pequenas ações. O terceiro obstáculo que quero destacar é a falta de propósito nos negócios. Tiago 4,3 diz: Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. Muitos empreendimentos não prosperam não por falta de habilidade, mas por falta de um propósito alinhado com o reino de Deus. Quando um negócio é movido pelo ego, pela vaidade ou pela competição desenfreada, ele perde a essência e a bênção. Deus não apoia o orgulho ou a ambição desmedida. Ele multiplica aquele que tem um propósito que transcende o interesse próprio, alguém que deseja abençoar, ajudar e transformar vidas através de sua vocação. Pergunte-se: por que quero prosperar? O que farei com a abundância? Quem serei abençoado por esse crescimento? Quando seu propósito estiver alinhado com os valores do reino, Deus irá te apoiar de forma sobrenatural. Nosso empreendedorismo deve ser uma missão, uma forma de cumprir o propósito de Deus na terra, levando provisão, esperança e transformação. O quarto obstáculo é a falta de semeadura no reino de Deus. Lucas 6,38 ensina: Dai, e será dado a vocês. Muitos desejam receber bênçãos, prosperidade, portas abertas, mas esquecem de semear. Eles consomem conteúdos, absorvem sabedoria, aplicam princípios, mas não honram a Deus com seus recursos. Semear é muito mais do que doar dízimo ou oferta. É investir na expansão do reino, ajudar alguém, apoiar causas, compartilhar recursos, dar suporte a projetos que impactem vidas. Quando tudo fica guardado, quando tudo é apenas para si, a bênção estagna. Mas quando você aprende a liberar recursos com generosidade, o céu se move a seu favor. É nesse momento que as portas espirituais se abrem e a provisão divina começa a fluir abundantemente em sua vida. Não estamos apenas falando de dízimos e ofertas tradicionais. Semear também é oferecer seu tempo, seu talento, seu apoio, sua ajuda a alguém que precisa, investir em projetos que edificam o reino de Deus na terra. Quando você semeia o que entra na sua vida com propósito, a prosperidade deixa de ser apenas uma questão material e passa a ser um estilo de vida alinhado com a vontade de Deus. A grande verdade é que a economia de Deus funciona por circulação, não por acumulação. Tudo que você semear com fé ativa retornará multiplicado, pois esses são princípios eternos, não modismos passageiros. O que ouvimos hoje nesta mensagem não é meramente uma teoria financeira, mas uma revelação divina que tem o poder de transformar sua mentalidade, seus negócios e sua vida toda. São os negócios projetados pelo próprio Criador, fundamentados em princípios espirituais que garantem a estabilidade, a multiplicação e a bênção contínua. E aqui está uma realidade que precisa ficar clara. A questão não é apenas sobre trabalhar, mas sobre tomar uma decisão consciente de aplicar esses princípios. Talvez hoje você se sinta limitado por dívidas, por falta de oportunidades ou até pelo medo de começar. Mas lembre-se, prosperidade nunca começa com recursos. Ela começa com uma decisão, de obedecer à palavra, de semear com fé, de agir com propósito. Você tem tudo o que precisa para dar o próximo passo porque Deus já colocou aquilo que é essencial em suas mãos: saúde, tempo, habilidades e desejo de mudar. Se algum momento nesta mensagem tocou profundamente o seu coração, eu quero te convidar a fazer um ato de fé agora mesmo. Deixe seu pedido de oração nos comentários, porque não estamos aqui apenas para ensinar, mas também para interceder por você. Nosso desejo é ver você prosperar, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas de sua vida. E, como prova de sua decisão de avançar,
Declare comigo: o que eu sei será uma fonte de bênção. Essa declaração é mais do que palavras. É um ato espiritual de ativação. Quando você afirma isso, você reconhece que a sua fé ativa o poder de Deus para multiplicar cada coisa que você conhece e pratica. Antes de encerrarmos, quero te encorajar a assistir à nossa playlist Negócios de Sucesso segundo a Bíblia, onde revelo estratégias práticas e aplicáveis para transformar sua economia e seu propósito. É o seu próximo passo, seu guia de estratégias celestiais para uma vida de abundância. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de luz na sua vida financeira. Cada de você que recebe essa mensagem se torna um canal de bênção para outras vidas. Lembre-se, Deus quer trabalhar em você, através de você e para você. Que Ele te abençoe em todas as áreas. Que você prospere no seu negócio, na sua saúde, na sua família e nos seus projetos. E acima de tudo, nunca perca a esperança, porque o melhor ainda está por vir. Isaías 12:2 nos lembra: eis que Deus é a nossa salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor é a força da minha vida. Continue crendo, continue semeando e prepare-se para testemunhar milagres e multiplicações sobrenaturais em tudo que você fizer. O céu é o limite quando alinhamos nossos esforços com os princípios divinos. Que Deus te abençoe abundantemente.